Muito bem, hora de oração, Deus abençoe ricamente. Como você está? Como tem passado? Estamos falando sobre o livro do profeta Daniel e a revelação e a visão, a consagração que eles tiveram, a diferença que realmente eles alcançaram naqueles dias, naquele ambiente na Babilônia. O propósito de Deus em levantar realmente aqueles homens, e seja Deus tremendo e grandioso também com os seus propósitos em nossas vidas. E Daniel, então, ele tem a visão, a revelação do sonho do rei. E chegamos no momento onde Daniel se encontra com o rei Nabucodonosor e começa a narrar a ele e interpretar a ele o sonho, falar o que ele sonhou e também o que significava. Estamos em Daniel capítulo 2, o versículo 31. Chamando a tua atenção para a importância desses minutos que você pode gastar aqui, que você pode passar aqui acompanhando essa mensagem, é que você termina, além de fazer um estudo geral desse livro, como os demais que já fizemos, você acaba também fazendo em um mês, em alguns dias, a leitura desse livro. O que realmente é muito importante, muito especial, e você pode usar como devocional, pode usar uma mensagem realmente de inspiração aí para você, além da revelação, que é tremenda no livro de Daniel, que nós vamos falar sobre os principados, sobre os reinos e sobre, até os dias de Jesus, o reflexo do livro de Daniel, em poucas palavras. Amém? Diz assim o versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era uma imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro, em parte barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Por hoje até aqui, Daniel capítulo 2, do versículo 31 ao versículo 35. Impressionante. Daniel recebe a visão do sonho que o rei havia tido. E Daniel, introduzido à presença de Nabucodonosor, diz: Rei, o teu sonho foi o seguinte: Deus me mostrou em uma visão que você sonhou com uma grande estátua colocada na terra. Essa estátua tinha a cabeça de ouro, essa estátua tinha o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze, mas as pernas e os pés eram de ferro e de barro. E ele estava olhando então nesta visão uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. Veja bem, que visão incrível essa. Ela foi atirada, ela caiu nessa estátua, mas ela caiu nas pernas, nos pés da estátua, caiu na base, onde havia barro e onde havia então ferro. E essa estátua então foi esmiuçada, foi completamente destruída, esmiuçado o barro, o ferro, a prata, o bronze e o ouro, completamente. Se fizeram como palha, o vento espalhou aquele restolho, aquele monturo daquela estátua que havia sido destruída pela pedra, né? E a pedra então se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Inacreditável ou impossível, não é? De que aquilo realmente fosse manifesto e revelado a um homem. Mas as coisas escondidas são realmente de Deus. E Deus explica Provérbios. Ele faz realmente conhecer ao coração dos seus servos. Aqui existem muitas lições. Eu quero ministrar e falar brevemente o significado, a interpretação desta revelação. Esse significado e essa interpretação que Daniel começa a relatar com esse sonho
É uma visão realmente tremenda de toda a história da humanidade naqueles dias, de toda a história dos reinos que se estabeleceriam naqueles dias adiante do grande e poderoso império da Babilônia no qual ele estava, e o significado destes impérios que ali se manifestariam. Então eu vou falar exatamente sobre isso e também sobre esta pedra. Mas por hoje eu quero orar por você nesse assunto que é muito importante, frisado no versículo 31, que ele viu uma grande estátua. A estátua é um símbolo do que os povos, línguas e nações e os povos pagãos, eles tinham como Deus, eles tinham para cultuar, eles tinham para servir, eles tinham para nortear, guiar suas vidas e receber suas oferendas. A estátua é o símbolo de idolatria, é o símbolo de domínio, é o símbolo de escravidão, que começa em escravidão espiritual e se manifesta em escravidão também das próprias pessoas. Se manifesta onde a liberdade é tolhida, onde o domínio da carne prevalece, onde dogmas por intermédio de seitas e de valores que são preceitos dos homens e manipulações demoníacas em ordens que se manifestam às vezes de forma cultural ou de ideologias ou de idealismos de pessoas com pretextos de revelações que porventura fossem de Deus, e vemos isso na história. Mas o fato é que uma grande estátua, ela representa um símbolo de uma grande heresia e de uma grande idolatria. Então, eu quero orar hoje em nome de Jesus por mim e por você, para que toda e qualquer manifestação idólatra, para que todo e qualquer aspecto de idolatria, seja da carne, seja do homem, seja de pessoas, seja de sentimentos, de desejos, seja por posses ou bens, por dinheiro, pelo carro, as carências e as lutas, elas fazem com que as pessoas fiquem de modo tão envenenados ao ponto de abrir brechas de loucuras, de ambiguidades da alma, de debilidades mesmo do ser, e se voltarem à idolatria, lembrando da palavra do profeta Samuel ao rei Saul, né? Que a ostentação é como o pecado que a idolatria, que a feitiçaria, é culto de si mesmo, tudo está relacionado à idolatria. Então nós temos que realmente compreender o que o Salmo 115 diz sobre a estátua, sobre o ídolo, aproveitando esse dia para denunciar mesmo e desmascarar estas malignidades. Porque prata e ouro são os ídolos dele, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel, contudo, confia no Senhor, ele é o seu amparo, ele é o seu escudo. Então a estátua, os ídolos são os grandes enganos das nações. O profeta Samuel disse, 1 Samuel 15, 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, cultos de ídolos do lar, daqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. Então a estátua, ela está ali requerendo culto. Se vemos aqui uma figura de uma estátua, seguramente, vamos falar de sua revelação e interpretação, mas seguramente essa estátua estava reivindicando poder, reivindicando veneração, reivindicando autoridade. Era um grande principado estabelecido na terra e com as suas finalidades: cabeça de ouro, seus domínios, braços e peito de bronze, quadris e ventre de prata, quadris e bronze
quadris e ventre de bronze, pernas e pés de ferro e de barro. Que toda idolatria caia por terra, cultos de ídolo do lar e rebeldia, feitiçarias, aquilo que representa a idolatria. Em nome de Jesus, pessoas idolatram filhos, pessoas idolatram tantas coisas, mas pau, madeira e ferro não servem para nada. Mas a graça e o favor do Senhor podem traduzir tremendas vitórias sobre a nossa vida em nome de Jesus. Pai de amor, dá-me graça e aos teus servos em nome de Jesus. Se de alguma maneira somos idólatras, se de alguma forma oculta, Senhor, porque não creio que seja consciente para nós que somos teus servos, se de maneira inconsciente ou induzida, Senhor, somos idólatras, dá-nos graça, perdoa-nos, tem misericórdia. Idólatras dos homens, idólatras de cadeias e prisões malignas, de domínios que trazem domínios sem que percebamos, idólatras, Senhor, de símbolos e de situações ocultas. Pai, em nome de Jesus, livra-nos, despedaça esse jugo, se é que ele existe, em nome de Jesus, inconscientemente em nossas vidas, porque queremos buscar ao Senhor e ao seu reino e sua justiça em primeiro lugar em nossa vida e não ter nada além disso em nossos caminhos. Senhor, mas aqueles que de maneira consciente se tornaram idólatras, Senhor, de estátuas, idólatras, Senhor, idolatrando homens, idolatrando, Senhor, se tornando servis a este mundo e a este reino. Tem misericórdia, dá graça, caia por terra, Senhor, seja repreendido e destruída esta estátua, esta idolatria, qual seja o nome, sejam nomes de blasfêmias, sejam nomes de muitas línguas emboladas e misturadas, seja o nome de perto ou de longe, seja o nome que tenha sido dado, atravessado pelos mares ou fundado nos continentes, elevado nos montes ou plantado no fundo dos rios e dos mares. Caia por terra, porque há um único nome pelo qual importa que sejamos salvos, e esse é o nome do Filho de Deus, porque há um único a ser cultuado, e este sim, a ele sim reputada honra, glória e louvor, a ele e diante dele, diante do qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, e todo olho o verá. A ele sim, Satanás, a ele sim, principado, a ele sim, Baal, Jezabel, Acabe, Nabucodonosor, Herodes e Faraó. A ele sim, leão, urso, áspide. A ele sim, o Filho de Deus. A ele sim, mercenário, bode, carneiro, lobo, raposa. A ele sim, antigo dragão, serpente veloz e sinuosa. A ele sim, a ele damos honra, a ele damos glória, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, quando tentado pela terceira vez por Satanás no deserto, ele disse: somente ao Senhor teu Deus darás culto, somente a ele se prostrarás e somente a ele darás culto. Encerrando hoje com essa palavra, com essa reflexão, teu coração, em nome de Jesus, e que essa vitória tremenda venha de Deus sobre a tua vida. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e os anjos vieram e o serviram. Será que não é essa a nossa carência? Será que não temos muitos ídolos aí escondidos na nossa vida, na nossa fé? Será que não temos muitos ídolos dentro da nossa própria casa e eles não estão pendurados na parede? Mas, quando o culto verdadeiro é dado ao Senhor, o diabo vai te deixar.
e os anjos virão para te servir em nome de Jesus. Fica com Deus.